Muitos teoremas de álgebra linear podem ser interpretados como ação de grupo. Por exemplo, se consideramos a ação do grupo de permutações e do grupo triangular inferior sobre as matrizes n por n, podemos sempre achar uma permutação e uma matriz triangular inferior, inversível, que transforma a matriz A numa matriz triangular superior. O conjunto de todas as matrizes obtidas multiplicando A por um elemento do grupo à esquerda é chamado de órbita da matriz A. E a órbita da matriz A pode sempre ser representada, portanto, por uma matriz triangular superior, que seria a forma normal associada a A. Se ao invés desses grupos citados eu utilizar o grupo das transformações elementares, que são as transformações geradas pelas permutações de duas linhas, pelos cisalhamentos e pela multiplicação de uma linha por uma constante, podemos colocar a matriz A na forma escada, ou interpretando sob forma de ação de grupo. A forma normal da órbita da matriz A pelo grupo das transformações elementares é uma matriz na forma escada. Se agora nos restringimos ao grupo ortogonal, agindo à esquerda de uma matriz A, a sua órbita pode ser representada por uma matriz triangular superior. E aí obtemos a fatoração QR. Outra ação possível é a ação por similaridade. Por exemplo, consideramos o grupo de todas as matrizes inversíveis n por n. E a uma matriz qualquer x, associamos U vezes x vezes a inversa de U. Isso para todo elemento de GL de n. Isso é uma ação de grupo e a forma normal da órbita de uma matriz A qualquer por meio dessa ação de grupo é a sua forma normal de Jordan. Finalmente, podemos fazer o grupo O de M e o grupo O de M agirem à esquerda e à direita. Eu estou mudando as coordenadas em Rm e em Rn, ou em Cm e Cn, no caso, se eu fizer agir o grupo das matrizes unitárias. A forma normal da órbita de uma matriz A, nesse caso, é uma matriz diagonal com valores com diagonal positiva. Essa é a decomposição em valores singulares. Hoje vamos considerar uma ação aplicada não ao conjunto de todas as matrizes, mas ao conjunto das funções bilineares. As funções bilineares simétricas são representadas por uma matriz simétrica. Então podemos também pensar numa ação sobre as matrizes simétricas, e que pode ser entendida como similaridade ou não, porque eu vou associar a um elemento de O de n ou de U de n a transformação que leva uma matriz A na matriz, agora vou chamar de Q, que é H, vezes A. Se a matriz for simétrica, isso corresponde a uma forma bilinear simétrica, e a forma normal das órbitas por essa ação é o teorema espectral. No caso da forma bilinear ser qualquer, a matriz é qualquer, e o efeito da ação por similaridade é também conhecido como forma normal de Schur. Ainda nesta aula, cada vez mais nossa vida depende de redes. Redes de abastecimento, redes de transporte, redes de energia, redes de comunicações, a internet, redes sociais. Vamos ver como garantir a robusteza dessas redes, a capacidade dessas redes de sobreviver a pequenas falhas usando álgebra linear.
começar com o enunciado mais simples do teorema espectral. Seja A uma matriz real simétrica. Então, seus autovalores são números reais e ela admite uma base ortonormal de autovetores. O caso complexo é similar, mas precisamos lembrar que a matriz A precisa ser hermitiana simétrica, ou seja, A é igual a H. O que era AH? Isso é A conjugada e transporta. Ou seja, a IJ é igual a JI conjugada. Então, com essa hipótese, os autovalores continuam sendo números reais e a matriz admite uma base ortonormal de autovetores. No caso complexo, os autovetores estão em Cn. No caso real, os autovetores estão em Rn. Podemos também interpretar esse teorema como uma fatoração matricial. Seja a matriz real simétrica ou hermitiana simétrica, então A se escreve como Q vezes uma matriz diagonal vezes QH. E Q é uma matriz ortogonal, então vou colocar aqui Q em O de N, ou no caso complexo, é uma matriz unitária. É a matriz dos autovetores, a mesma da base ortonormal. E os lambdas são sempre números reais. Temos aqui uma matriz diagonal real. Os lambdas são chamados de espectro da matriz simétrica A ou da matriz hermitiana simétrica AH. Esse enunciado não é o ideal para mostrar o teorema. Então vamos agora passar para uma formulação padrão, que é um resultado mais geral. Vamos mostrar uma versão abstrata desse teorema para formas bilineares simétricas ou simétricas hermitianas, e isso vai nos permitir mostrar o teorema com mais facilidade por indução. É interessante notar qual é a ação de grupo correspondente ao teorema espectral. O teorema espectral coloca uma matriz simétrica ou hermitiana simétrica qualquer numa forma canônica, que é a famosa matriz diagonal dos autovalores. E a ação é a ação que pega uma matriz M, ação indexada pelo elemento Q, e transforma em Q M QH. É uma ação dos dois lados por uma espécie de conjugação. Aqui também transformada hermitiana de Q é também Q-1, porque se trata do grupo ortogonal ou do grupo unitário. Mas a melhor maneira de ver isso é que, se escrevemos F de U V, a conjugação corresponde a transformar isso em F de QU QV. Esta vai ser a nossa formulação de referência do teorema espectral. É um pouco mais geral. Primeiro, começamos com um espaço vetorial W que é real ou complexo. Esse espaço admite um produto interno e ele é de dimensão finita. Vamos chamar de N a dimensão do espaço. Seja F uma forma bilinear simétrica, no caso real, e uma forma hermitiana simétrica, no caso complexo. Isso quer dizer que F de VU é igual ao conjugado de F de U V. Então, nesse caso, vamos mostrar que existe uma base ortonormal Q1, Q2 até Qn, tal que F de UV se escreve desta maneira. Fazemos o produto interno de U com QI
de V com QI e pegamos o conjugado e multiplicamos por um número real, lambda I. Isso para I entre 1 e N. Se fizermos uma mudança de coordenadas e colocarmos a forma bilinear F na base dos QIs, isso aqui passam a ser as coordenadas UI e VI, e então vamos ter lambda I vezes UI vezes VI barra. E nesse sentido a forma fica em forma diagonal. Vamos mostrar o teorema espectral versão de referência em 3 linhas. Primeira linha, seja lambda o máximo de f de u com u. Como f é bilinear simétrica ou hermitiana simétrica, trocar u com u de lugar produz o conjugado complexo do valor. Portanto, já que f de u com u é igual a f de u com u, o valor é igual ao seu conjugado complexo e, portanto, é um número real. A bola unitária em Rn é a bola de dimensão n, que é compacta, e em Cn corresponde à bola de dimensão 2n, que também é compacta. Essa função é bilinear, portanto é contínua, e o máximo de uma função contínua num compacto é atingido, esse valor é que chamamos de lambda 1, e ele é atingido para um certo valor de u, que também existe, que chamamos de Q1. Segunda linha, por indução, se u e v pertencem ao espaço ortogonal a Q1 em W, então podemos aplicar o teorema espectral a esses dois vetores e obtemos uma decomposição de f de u com v com os valores, autovalores lambda 2 até lambda n. Fica o caso de u com Q1. Afirmo que f de u com Q1 é igual a zero. Para ver isso, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever v de t como cosseno tq1 mais seno t vezes u. E olhamos para f de v de t, vírgula v de t. Por bilinearidade, podemos expandir o valor de f como f de Q1 com Q1, que é lambda 1, vezes cosseno quadrado de t. Mas depois vamos ter f de cosseno tq1 com seno t vezes u, e f de seno t vezes u com cosseno t vezes q1. Isso dá duas vezes a parte real de f de uma delas. E o coeficiente é cosseno t vezes seno t, que escrevi como seno 2t. Tem um fator de 2 que por isso foi retirado. E finalmente sobrou seno quadrado t vezes f de u com u. Esse é o valor de f de v de t, mas por hipótese o máximo é atingido para t igual a zero. Então, se derivamos esta fórmula para t igual a zero, derivada de cosseno ao quadrado é 2 vezes seno vezes cosseno, que é zero. Derivada de seno ao quadrado é a mesma coisa, só sobrou o termo do meio, e isso implica que a parte real de f de u q1 é zero. Para a parte imaginária é só multiplicar u por i e refazer o mesmo processo. Assim, dados vetores u e v agora quaisquer, podemos fazer a decomposição da mesma maneira, com i entre igual a 1 até n. E isso, botando tudo isso junto, recuperamos o teorema espectral. Certas redes podem ser modeladas por um grafo simples. Isso é diferente do digrafo que modelava a web.
Por exemplo, se quisermos modelar a internet fisicamente, nossos vértices vão ser os computadores, roteadores e outros equipamentos ligados à internet, e as arestas vão ser as ligações físicas entre esses equipamentos. E hoje em dia as ligações wireless também. Formalmente, um grafo é um par de conjuntos V e A, onde V é um conjunto finito, cujos elementos são chamados de vértices, e A é um conjunto de subconjuntos de V. São subconjuntos de dois elementos, exatamente dois elementos. Não vale um elemento e não vale mais do que dois elementos. No exemplo, o conjunto dos vértices são pontos em preto e as arestas são o conjunto de pares de pontos ligados por uma linha azul. Se queremos saber quão bem conectado ao resto do grafo é um subconjunto de vértices, podemos fazer o seguinte: eu vou escolher um conjunto que eu vou chamar de X. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. E vou contar o número de arestas da fronteira desse conjunto. São as arestas que têm um elemento dentro e um elemento fora. Aqui são duas. Então vou contar essa conectividade como 2 sétimos. O número de Chigger de um grafo é igual ao mínimo desse índice sobre todos os subconjuntos cujo número de elementos é menor ou igual do que a metade do número de elementos do grafo. Normalmente, tanto faz eu olhar um conjunto X quanto o seu complementar, mas esses índices vão ter denominadores diferentes. Eu pego o menor dos denominadores. Dado um grafo qualquer, vamos definir duas matrizes associadas a ele. A primeira é a matriz de adjacência. Vamos enumerar os vértices 1, 2, 3, etc. E definir A e J como sendo igual a 1 ou 0 se o subconjunto IJ pertence ao conjunto das arestas, e 0 caso ele não pertença. Essa vai ser uma matriz simétrica de zeros e 1. E vamos definir a matriz laplaciana do grafo G como sendo igual à matriz A menos uma certa matriz diagonal, que é a matriz dos graus, grau de I, onde I vai de 1 até N. O grau de um vértice é o número de vizinhos, ou o número de arestas contendo ele. Por exemplo, o grau aqui do vértice 3 é 1, 2, 3. A matriz laplaciana está associada também à equação do calor em grafos, mas não vou falar disso neste curso. Também um teorema que não cabe neste curso, mas que eu preciso mencionar, é que o número de Chigger pode ser estimado em função de um certo número lambda, que é o gap espectral, a diferença entre os dois maiores autovalores do laplaciano do grafo. Deste modo, estimar o espectro, ou pelo menos os dois maiores autovalores do laplaciano de uma matriz simétrica associada ao grafo, nos permite obter informação sobre a conectividade do grafo. Já o número de Chigger com a definição atual é algo que parece extremamente difícil de calcular diretamente. Vamos agora ver quão fácil que é calcular o gap espectral.
Primeiro eu vou produzir as matrizes associadas a alguns grafos, que são o grafo completo, o grafo linear, que é uma linha, e uma mistura de grafos completos. Bom, o grafo completo tem vértices que são conectados a todos os outros vértices. Então temos uma matriz de 1 salvo na diagonal. O grafo que eu chamo de linear é o grafo contendo os pontos de uma linha, cada um conectado aos dois vizinhos, e portanto a matriz vai ter uns na superdiagonal e na subdiagonal e zeros nas outras coordenadas. E agora eu vou pegar um grafo completo com 5 vértices, um grafo completo com 7 vértices e vou juntar um vértice. Então aqui temos uma submatriz 5 por 5, que só que o último vértice também pertence ao grafo completo 7 por 7. Então a matriz é assim. O cálculo do Laplaciano é óbvio, uma vez que temos as matrizes de adjacência. Calculamos os graus e subtraímos a matriz diagonal com os graus. Isso daqui o grau era 9. Se pedimos os autovalores do Laplaciano, obtemos menos 10, etc., menos 9,99, isso é quase menos 10, e aqui um valor que é parecido com zero, é quase zero. O que aconteceu? Bom, o Laplaciano tem uma propriedade a mais que eu não falei. Se vocês olham aqui para as matrizes do Laplaciano, a soma ao longo das colunas é sempre zero, por construção. A matriz 1 mais epsilon vezes o Laplaciano é uma matriz estocástica. Portanto, tem maior autovalor igual a 1 e os outros são, geralmente, se a matriz for conexa, estritamente menores. E então chegamos aqui à conclusão de que o Laplaciano tem autovalores reais menores ou iguais a zero, e se o grafo for conexo, o segundo maior autovalor é estritamente menor do que zero. Isso aconteceu aqui. Vamos calcular o gap, que é a diferença entre esses dois últimos autovalores, e eu vou plotar para uma família de grafos. Os grafos são K, L e K, onde eu vou cortar o número N em dois grafos completos, mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é o que está sendo calculado agora e já vai aparecer na nossa frente. Vamos ver o que obtivemos. No caso do grafo completo, quando aumentamos o número de elementos, o número de Cheeger aumenta, porque o gap espectral aumenta. O resultado que obtivemos sobre o gap espectral da junção de dois grafos completos pode ser explicado assim. Eu posso desconectar isso aqui retirando um vértice, mas o número de Cheeger não conta o número de vértices a serem retirados, mas o número de arestas. Então, para desconectar este grafo aqui no centro, podemos talvez escolher Km como um dos conjuntos e tirar essas três arestas. Estamos tirando n-1 arestas, são n-1 arestas da fronteira divididas por m arestas, por m vértices do grafo, que é o subconjunto, e neste caso estamos escolhendo m e n bem próximos, então esse número é perto de 1. Se eu escolher um subconjunto menor, por exemplo, parte aqui deste subgrafo,
eu vou ter um número de arestas, que são as arestas saindo desse subconjunto, e no grafo completo esse número é bem grande, dividido pelo número de vértices. Deixo isso como exercício para vocês se divertirem. Vamos usar a seguinte nomenclatura. Dizemos que uma forma bilinear simétrica f é positiva se, para todo vetor u, f de u, u é maior ou igual do que zero. Mas dizemos que ela é positiva definida se, para todo vetor u diferente de zero, f de u, u é estritamente maior do que zero. Também podemos falar em formas negativas e negativa definidas se f de u é menor ou igual do que zero ou estritamente menor do que zero, respectivamente. Essa nomenclatura pode ser estendida a matrizes com a convenção de que FU é igual a AU, U, como fizemos anteriormente. Então, nesse caso, se F for positiva, dizemos que A é positiva e assim por diante. Vamos agora dar várias caracterizações úteis de matrizes positivas definidas. São equivalentes às afirmações que S é positiva definida, que os seus autovalores são todos estritamente maiores do que zero, que as submatrizes principais, ou seja, as submatrizes com as K primeiras linhas e K primeiras colunas, onde K vai de 1 até N, têm todas determinante maior do que zero. É possível também dizer que essas condições são equivalentes à matriz se admitir uma fatoração LU com todos os U e I estritamente positivos, e também ela admitir uma fatoração LDLT, onde L é triangular inferior com 1 na diagonal e D é uma matriz diagonal estritamente positiva. Todas essas afirmações são equivalentes. Vamos conferir. Assumindo a hipótese 1, se U é um autovetor, então UTSU por definição é maior do que zero, e isso é igual a lambda vezes norma de U ao quadrado, e portanto lambda precisa ser maior do que zero. Então 1 implica 2. Reciprocamente, se eu faço o somatório de xi vezes qi, onde qi é a base de autovetores que obtivemos no teorema, então o transposta vezes S vezes U é igual ao somatório do xi ao quadrado vezes lambda i. Então eu assumi os lambda i estritamente positivos. Os xi ao quadrado são maiores ou iguais do que zero, mas algum deles é estritamente positivo, então 2 implica 1. Agora vamos mostrar que 1 implica 3. Assumimos que essa é positiva definida, então as submatrizes principais também são positivas definidas. Agora sabemos que seus autovalores são estritamente positivos, e o determinante é o produto desses autovalores e portanto ele é estritamente positivo. Bom, se fatoramos S é igual a LU, assumindo a hipótese 3. Agora a submatriz principal K vezes K de S é igual à matriz principal K vezes K de L vezes a matriz principal K vezes K de U. As matrizes principais de L são triangulares inferiores e as daqui de U são triangulares superiores. O determinante aqui é igual a 1 e o determinante daqui é o produtório dos U e Is entre I igual 1 e K. Então, por indução, mostramos que
3 implica 4, que os U e I são positivos, porque todos os produtos entre 1 e K são estritamente positivos. Daqui para cá, eu vou escrever DI igual a UI. Então, vou ter aqui S é igual a L vezes D menos 1, U. Essa coisa daqui poderíamos chamar de L', só que a decomposição LU é única. Então, se pegamos a transposta disso daqui, vamos ter L' transposta vezes sobrou D vezes L transposta. Então, essa coisa daqui é L' e L' transposta é igual a L. Então, 4 implica 5. Agora, vamos assumir 5. Temos essa forma específica para S. Então, vamos calcular quanto é que é o transposta S vezes U. É a mesma coisa do que LU transposta D. LU mais D é positiva e LU transposta e LU são vetores diferentes de zero. Portanto, isso daqui é maior do que zero. Então, isso mostrou que 5 implica 1. Agora, vamos assumir que φ é uma função diferenciável do Rn em R. Os valores são reais. A expansão de Taylor de φ se escreve no ponto x, φ de x mais u é igual a φ de x, termo constante, mais a derivada de φ de x aplicada a u. Então é uma matriz com apenas uma linha, vezes o vetor u, mais a derivada segunda de φ de x, esqueci de dividir por 2 aqui, aplicada ao par uu, mais as derivadas de ordem maior, que são funções trilineares, quadrilineares, etc. e tal. Essa função aqui costuma ser escrita como U transposta vezes a hessiana de φ vezes U, onde H é a matriz das derivadas segundas. Então, aqui temos um fator de meio. Vamos recuperar esse fator. Um caso interessante é a caracterização dos pontos de mínimo ou de máximo da função φ. Vamos pensar nos pontos de mínimo. Para um ponto ser ponto de mínimo, precisamos, em primeiro lugar, que a sua derivada se anule. Então, vamos tirar o termo de ordem 1. Derivada de φ em x tem que ser o vetor 0, o covetor 0, por cima. E se a derivada segunda de φ for positiva definida, então isso daqui é estritamente maior do que zero para todo u diferente de zero, e esse é um termo quadrático que domina todos os termos seguintes. Então isso implica que x é um mínimo local de φ. A formulação mais natural para a condição de um ponto ser ponto de mínimo é essa primeira. O que acontece se a forma não for simétrica? Bom, vamos assumir que f é cirquilinear no caso complexo, bilinear no caso real, e vamos ainda construir uma matriz associada a essa forma. Vamos fazer A e J é igual a f aplicado aos vetores EJ e EI da base canônica. Desse modo, f se escreve como VH vezes A vezes U. E agora vamos considerar as mudanças de coordenada. Vamos considerar uma ação do grupo de mudanças de coordenadas ortonormais. No caso real, é o grupo ortogonal. No caso complexo, é o grupo unitário, que é o grupo das matrizes n por n complexas,
cujas colunas são uma base ortonormal de Cn. A ação associada ao elemento Q leva U em QU, V em QV. Se queremos escrever a mesma forma que tínhamos antes, vamos ter que escrever F composta com QH e com QH de maneira a colocar como argumentos QU e QV e recuperar o valor anterior de F de UV. O que isso faz com a matriz é transformar a matriz em Q vezes A vezes QH. Então, o grupo unitário está agindo nos vetores, na forma bilinear e também na matriz. Notem que por uma particularidade do grupo unitário, QH é também a inversa de Q. Então, essa transformação também pode ser, essa ação também pode ser vista como um caso particular da ação por similaridade, que era a ação do grupo linear, onde a matriz A era elevada em U vezes A vezes U inversa. Portanto, agora vamos ter dois teoremas, um para formas esquilineares e outra para matrizes complexas quaisquer. O teorema da forma normal de Schur para formas esquilineares diz que F de UV se escreve como VH vezes Q vezes R é uma matriz triangular superior, vezes QH vezes U. Aplicando aquela ação de grupo, mudando as coordenadas, F passa a ser, nas novas coordenadas, triangular superior. Podemos nos livrar de QHU e de VHQ. Do mesmo modo, toda matriz A se escreve como Q vezes R vezes QH, onde R é triangular superior complexa. Mudando as coordenadas de maneira adequada, e aqui adequada significa por uma transformação ortogonal, usando a coincidência de que QH é também a inversa de Q. Então, tanto no caso de uma forma bilinear quanto de um operador que vai do mesmo espaço no mesmo espaço, conseguimos colocar A em forma triangular superior. Um detalhe importante que é a diferença para o caso simétrico, a função f de u não é mais uma função real, não temos mais essa garantia. Então, como não sabemos que é uma função real, o argumento de que o máximo é atingido não se aplica mais. A prova anterior não funciona, a nova prova vai fazer uso do fato de que toda matriz A admite um autovalor sobre o corpo dos números complexos. E admite também um autovetor, o qual será normalizado para a norma ser igual a 1. Então vamos ter que A vezes Q1 é igual, vou chamar de R1, que 1 chamamos de R11. O autovalor é razoável escolher o autovalor de maior norma, mas não precisamos disso para o argumento. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu posso proceder à prova por indução. No primeiro passo, escolhemos Q1 autovetor normalizado e R11 autovalor de A, tais que AQ1 igual a R11Q1. Lembrando, a matriz A não é necessariamente simétrica e, portanto, Q1 é autovetor à direita, mas Q1H não é necessariamente autovetor à esquerda. Segundo passo, se W for ortogonal a Q1, WH a Q1 é a mesma coisa do que WH vezes esse lado direito, que é R11 vezes WH Q1, que é 0. Terceira etapa, vamos considerar agora o subespaço de todos os vetores ortogonais a Q1
no espaço Cn. O que acontece nesse subespaço? Vale, por indução, a forma normal de Schur. Então podemos escrever f de U Vtil como um produto Vtil-H vezes Qtil vezes Rtil vezes Qtil-H vezes Util. Mas cuidado, se queremos escrever os vetores Util e Vtil como vetores de Cn, eles vão ter cada um n coordenadas. Só que o espaço W tem dimensão n-1. Então, o que fazemos é que vamos produzir aqui uma matriz unitária n por n-1. Seus vetores vão ser uma base de W. E Rtil é a expressão da forma bilinear nessa base. Agora vamos colocar tudo junto. Se fazemos uma matriz com primeira coluna Q1 e as colunas subsequentes são as colunas de Qtil, que são a base ortonormal de W, e multiplicamos essa matriz à direita por A e a sua conjugada pela esquerda, vamos obter o seguinte. Primeiro, A vezes Q1 é R1 Q1 vezes Q1H, isso nos dá R1 1. Agora, Q2H vezes AQ1 e qualquer um dos outros cai no caso 2 e o resultado é 0. Essa foi a primeira coluna. Agora, se eu aplico Q2, Qn ao vetor, a matriz A, aqui eu obtenho Rtil. Falta a linha aqui em cima. Só que Q1 não é necessariamente a autovetor esquerda de A. E por isso não posso usar o mesmo truque. Então eu vou ter Q1 hermitiana vezes A vezes Q2. Não sei quanto aqui é, vou chamar de R1, 2. E assim por diante até R1N. E assim obtemos a forma normal de Schur, que é uma matriz triangular. A forma normal de Schur pode ser usada para resolver equações diferenciais. Se precisamos exponenciar uma matriz TA, fazemos A igual QR, QH e obtemos que a exponencial é Q vezes a exponencial de TR vezes QH. Agora, precisamos ainda ver como exponenciar uma matriz triangular superior. Só que sua exponencial também é triangular superior. E a diagonal é fácil de ser calculada. Para os outros termos, vamos escrever que RT é igual a TR, pois T e R comutam. Expandindo o termo em IK desta igualdade, obtemos a seguinte soma, onde, por conta da propriedade das duas matrizes serem triangulares inferiores, só é necessário somar quando I é menor ou igual do que J, que é menor ou igual do que K. Reagrupando os termos, obtemos que RKK menos RI vezes TIK é igual a uma quantidade que vamos assumir que já foi calculada. T vai ser calculado primeiro a diagonal, depois a linha em cima da diagonal, depois a linha seguinte, seguinte, a seguinte e assim por diante. Para isso precisamos, no entanto, que RKK e RI sejam diferentes. O que acontece se são iguais? Bom, vamos ter uma matriz R que vai ser lambda identidade mais nilpotente. E a identidade comuta com qualquer matriz. Então, no caso da exponencial, vamos poder utilizar essa propriedade para fazer exponencial de lambda I vezes exponencial de n, que se de multiplicar por t dos dois lados.
Então aí o problema é calcular a exponencial de uma matriz nilpotente. Na próxima aula, vamos utilizar o teorema espectral para entender covariâncias. Boa noite.